Já acordou com o coração apertado, mesmo sem saber exatamente o porquê? Há dias em que parece que a alma grita por socorro, mas ninguém escuta. Dias em que o corpo levanta, mas o coração ainda está deitado. Em momentos assim, é fácil se perder na rotina, nas cobranças, nas responsabilidades que não param de bater à porta. Vivemos num tempo em que somos exigidos o tempo todo. A perfeição é cobrada no trabalho, nas redes sociais, na família, nos relacionamentos. Precisamos ser fortes o tempo inteiro, sorrir mesmo quando a alma chora e seguir em frente como se nada estivesse acontecendo. Mas a verdade é que, por dentro muitas vezes estamos quebrados, esgotados, precisando de um abraço que acalme, de uma palavra que nos levante, de uma esperança que renove. E é nesse cenário de lutas diárias e pressões constantes que os salmos se tornam um abrigo seguro. Eles não são apenas textos antigos, eles são orações vivas, gritos da alma, cânticos de dor e de esperança. São espelhos do nosso coração. Neles encontramos homens como nós, que também choraram, que também enfrentaram dias difíceis, que também se sentiram sozinhos e injustiçados. O livro dos Salmos é um bálsamo para os feridos e uma fortaleza para os que estão cansados. O Salmo 6, por exemplo, mostra o desespero de Davi. Tem compaixão de mim, Senhor, porque estou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. A minha alma também está grandemente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Esse lamento de Davi ecoa dentro de nós. Quantas vezes já perguntamos, Senhor, até quando? Até quando essa dor? Até quando essa espera? Até quando essa batalha? Mas mesmo em meio à angústia, Davi sabia a quem clamar. Ele não sufocava sua dor, ele não fingia estar bem. Ele abria o coração diante de Deus e isso o fortalecia. Isso o restaurava. No Salmo 23, vemos a resposta da confiança que nasce dessa intimidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, Davi declara, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa presença de Deus é o que sustenta. Não é a ausência de problemas que nos dá paz, mas a certeza de que Ele está conosco em cada passo. Você que está ouvindo isso agora, talvez esteja lutando contra coisas que ninguém vê. Às vezes, a maior batalha é aquela que travamos em silêncio, dentro de nós. Mas eu quero te lembrar que Deus conhece cada detalhe do seu coração. Ele vê suas lágrimas, mesmo aquelas que você esconde. Ele ouve seus suspiros mais profundos, mesmo quando você não consegue dizer uma palavra. No Salmo 34:18 está escrito, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Talvez hoje você só precise ser lembrado de que não está sozinho. Que existe um Deus que entende sua dor, que acolhe sua alma e que não se cansa de te amar. Ele não exige que você esteja sempre forte. Ele apenas quer que você vá até Ele, mesmo com o coração em pedaços. O Salmo 42 expressa a sede da alma. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. É essa sede por Deus que nos sustenta em meio ao deserto. É esse desejo de Sua presença que renova nossas forças quando o mundo inteiro parece pesar sobre nós. Os salmos não escondem as emoções humanas. Eles falam de medo, de raiva, de dor, de saudade, de arrependimento, mas acima de tudo, falam de esperança, de uma esperança viva, real, que não decepciona. O Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude. Quando tudo desaba, Ele permanece. Quando todos se afastam, Ele se aproxima. Quando as palavras falham, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Salmo 51 é o clamor de um coração arrependido. Davi diz,
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse salmo nos mostra que Deus não se impressiona com aparência, com status ou com máscaras. Ele se importa com o coração sincero. Ele se move quando nos rendemos, quando reconhecemos nossa fraqueza e nos voltamos para Ele de verdade. E quantas vezes não nos sentimos culpados, falhos, longe de Deus? Quantas vezes achamos que não merecemos perdão, que não somos dignos de recomeçar? Mas o livro dos Salmos é uma declaração constante de que o amor de Deus é maior que os nossos erros, que a sua misericórdia se renova a cada manhã. O Salmo 103 nos lembra disso. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Isso é graça, isso é amor, é saber que mesmo quando tudo falha, Deus não falha, que mesmo quando todos desistem, Ele permanece. Eu sei que as cobranças do dia a dia são pesadas, eu sei que o relógio parece correr mais rápido do que nossa força consegue acompanhar, que as metas, os boletos, as dores emocionais e físicas muitas vezes nos sufocam. Mas há um convite sendo feito a você agora. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Esse é o coração do nosso Deus. Um Deus que alivia, que abraça, que renova. Um Deus que fala através dos Salmos, que nos convida a descansar nele. O Salmo 121 nos faz olhar para cima, mesmo quando tudo à nossa volta parece desabar. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não dorme, ele não se cansa, ele não se esquece de você. Não importa o que você está enfrentando hoje, não importa o tamanho da sua dor, da sua luta ou da sua solidão. O mesmo Deus que esteve com Davi nas cavernas, com os salmistas, nos desertos, está com você agora. Ele está ao seu lado, pronto para te sustentar. Deixe os salmos serem sua oração, sua canção no meio da noite, sua resposta no silêncio, sua esperança na tempestade. E quando o coração estiver pesado, volte a esse livro. Leia, chore, ore, desabafe. Porque nos Salmos você vai se encontrar. E mais importante, vai encontrar Deus. Tem dias que o coração não aguenta mais, que o peso da vida parece maior que a nossa força. É nesses momentos que o silêncio de Deus nos fere mais do que qualquer palavra. Sentimos como se estivéssemos orando para o nada, clamando para o vazio, esperando uma resposta que nunca vem. O salmista Davi viveu isso. No Salmo 13, ele pergunta: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Essa é uma pergunta que muitos já fizeram em lágrimas. Até quando vou lutar sozinho? Até quando essa ansiedade vai me consumir? Até quando minha oração será ignorada? Mas mesmo nesse estado de dor profunda, Davi escolhe confiar. No teu amor confio, o meu coração se alegra na tua salvação. É aqui que aprendemos. A fé verdadeira não é negar a dor, mas confiar mesmo em meio a ela. Deus não nos prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar conosco em todas elas. No Salmo 27, Davi declara com coragem: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Mesmo rodeado por inimigos, mesmo vivendo exilado, mesmo perseguido injustamente, ele mantinha os olhos em Deus. Você pode estar no meio de uma tempestade agora. Pode estar sem chão, sem rumo, sem força. Mas levante os olhos. Há um Deus que ainda está no controle. Ele não se esqueceu de você. Ele está trabalhando em silêncio e no tempo certo, ele vai agir. Quando faltam palavras, Deus entende.
Salmo 139. Há momentos em que o cansaço é tão profundo que nem conseguimos orar. Ficamos em silêncio diante de Deus e tudo o que temos são lágrimas. Mas saiba, até o seu silêncio Deus escuta. O Salmo 139 revela a intimidade de Deus conosco. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe entendes o meu pensamento, ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Esse salmo é um abraço para quem se sente invisível. É um lembrete de que você é visto, ouvido e amado. Deus conhece cada detalhe do seu coração, até os que você mesmo não entende. Ele conhece suas lutas secretas, suas dores não ditas, seus sonhos adiados. O salmista continua: para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Mesmo nos dias mais escuros, Ele está lá. Nos momentos de solidão, Ele está perto. Quando tudo parece perdido, Ele continua guiando. Você não precisa ter palavras bonitas. Deus não se impressiona com frases ensaiadas. O que Ele quer é um coração sincero, um coração que diz: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu confio em Ti. Deus ainda cuida de você. Salmo 91, Salmo 37. O mundo anda difícil, as notícias são pesadas, os dias são corridos, os medos são reais. Tem gente acordando no automático e dormindo em desespero. Estamos cercados de incertezas e, às vezes, parece que estamos vivendo numa corda bamba. Qualquer erro, qualquer imprevisto pode nos derrubar. Mas existe um lugar seguro, um refúgio em meio à tormenta, uma promessa que não falha. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não é fácil confiar quando tudo desmorona, mas é justamente nesse momento que a fé se fortalece. Não é em tempos fáceis que conhecemos Deus profundamente, mas nos vales escuros, nas madrugadas choradas, nos dias de dor. O Salmo 37 também nos encoraja. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você tem entregado o seu caminho a Deus ou tem tentado carregar tudo sozinho? A fé não é passividade, mas rendição. É saber que não estamos no controle, mas aquele que nos ama está. Mesmo que hoje tudo esteja difícil, continue crendo, continue caminhando. Deus ainda está cuidando de você. A Bíblia é um rio profundo de sabedoria, cura e verdade. E dentro desse rio há um livro que toca de forma especial o coração humano. O livro dos Salmos. Os Salmos são mais do que poemas antigos. Eles são orações vivas, cânticos da alma, gritos de desespero e hinos de louvor. Foram escritos em tempos de guerra, em noites de lágrimas, em desertos da vida e também em momentos de celebração e vitória. Durante essa próxima hora, vamos mergulhar nos benefícios dos Salmos. Vamos compreender como eles tocam cada parte da nossa existência, o coração, a mente, o espírito e até o nosso corpo físico. Vamos ver como eles nos sustentam na dor, nos ensinam a confiar, nos convidam à adoração e nos lembram das promessas de Deus. Os Salmos curam a alma aflita. Um dos maiores benefícios dos Salmos é que eles falam com quem está sofrendo. Não há dor que não tenha sido colocada diante de Deus neste livro. Ansiedade, medo, abandono, angústia, perseguição, culpa, tudo isso está nos Salmos. Salmo 6, 6, 9. Estou cansado do meu gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. Esse lamento é de alguém que conhece o vale da sombra da morte.
Mas vejam o que ele diz depois: o Senhor ouviu a voz do meu pranto, o Senhor ouviu a minha súplica. Os salmos validam nossa dor. Eles dizem: você não está sozinho, outros também choraram e Deus os ouviu. Eles são como um remédio para a alma ferida, não com respostas prontas, mas com acolhimento divino. Não. Os salmos nos ensinam a orar com sinceridade. Muita gente tem dificuldade de orar. Não sabe o que dizer, acha que tem que usar palavras bonitas, ou sente que precisa estar bem para falar com Deus. Mas os salmos nos ensinam o contrário. Eles mostram orações reais, cruas, autênticas. Em vez de esconder sentimentos, os salmistas colocam tudo para fora. Salmo 13, 1 e 2. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Você pode orar assim. Deus não rejeita um coração sincero. Os salmos nos libertam da oração mecânica e nos levam à oração viva. Os salmos trazem paz à mente. Ansiosa, vivemos em um tempo de muita ansiedade. O medo do futuro, as pressões do presente, as culpas do passado. Mas quando lemos os salmos, nossa mente é lavada com a verdade de Deus. Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quantas noites insones seriam evitadas se fizéssemos dessa verdade uma oração? Os salmos nos lembram que Deus está no controle, e isso nos acalma. Os salmos fortalecem a fé fraca. Há dias em que duvidamos, há momentos em que a fé vacila. Mas os salmos nos lembram do caráter imutável de Deus. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você pode não sentir, mas Ele está presente. Você pode não ver, mas Ele está agindo. Ler os salmos é acender novamente a chama da fé dentro de nós. Os salmos nos ensinam a louvar em todas as circunstâncias. Louvar não é algo que fazemos só quando tudo vai bem. Louvar é um ato de guerra, um gesto de fé, um descanso da alma. Salmo 34, 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Mesmo quando está difícil, mesmo quando tudo parece escuro, o louvor nos conecta com a luz. Os salmos nos treinam para ver Deus mesmo em meio à tempestade. Os salmos nos dão palavras quando não sabemos o que dizer. Há momentos em que a dor é tão grande que não conseguimos nem orar. É aí que os salmos vêm como uma voz emprestada. Salmo 61, 2. Desde os confins da terra, clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Eles colocam em palavras o que o coração sente, mas não consegue expressar. Os salmos nos ensinam a transformar o sofrimento em oração. Os salmos reafirmam as promessas de Deus. Muitas vezes esquecemos o que Deus prometeu. Os salmos nos fazem lembrar. Salmo 91 é um dos maiores exemplos. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essas promessas nos sustentam. Elas são âncoras para os dias de tempestade. Os salmos revelam o coração de Deus. Através dos salmos, conhecemos mais de Deus. Vemos sua justiça, sua misericórdia, sua paciência, seu amor. Salmo 103, 8, 10. Compassivo e misericordioso é o Senhor, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Esse é o Deus que os salmos revelam. Um Deus próximo, envolvido, acessível. Um Pai que ama profundamente. Os salmos nos ajudam a lidar com o arrependimento, quando erramos, quando caímos, quando nos sentimos longe de Deus. Os salmos são o caminho de volta. Salmo 51. O clamor de Davi após o pecado. Cria em mim
Ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Esse salmo é um hino de arrependimento e restauração. É um convite para voltar ao Senhor sem medo. 10. Os salmos fortalecem nossa identidade em Deus nos momentos em que nos sentimos sem valor, rejeitados ou esquecidos. Os salmos nos lembram quem somos. Salmo 139, 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Você não é um erro. Você não é invisível. Você é visto, amado, formado pelas mãos do Criador. Os salmos reafirmam isso. 11. Os salmos nos conduzem à gratidão. Gratidão é uma chave espiritual. E os salmos nos treinam a sermos gratos, mesmo em meio ao caos. Salmo 103, 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Gratidão não é sentir, é decidir lembrar. Os salmos nos ensinam a olhar para trás e ver o quanto Deus já fez por nós. 12. Os salmos nos preparam para os dias maus, nem todos os dias são bons. Mas os salmos nos armam espiritualmente para resistir. Salmo 27, 1, 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Esse tipo de declaração não vem do nada, vem de alguém que se alimenta da palavra. Os salmos são escudo e espada para a alma. 13. Os salmos são um manual de vida em comunhão com Deus. O maior benefício dos salmos é que eles nos conduzem a uma vida de intimidade com Deus. Eles nos ensinam a ouvir, a falar, a confiar, a descansar, a obedecer. Salmo 1 abre o livro com uma promessa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem vive os salmos floresce, mesmo no deserto. Conclusões. Salmos são mais que belas palavras. Eles são sustento para a alma, abrigo para o cansado, canção para o abatido, oração para o quebrado e louvor para o grato. São um espelho para o nosso coração e uma janela para o coração de Deus. Se você nunca leu os salmos com profundidade, comece. Leia devagar, ore com eles, chore com eles, louve com eles, memorize-os. Deixe-os moldar sua vida. Porque os salmos não mudam apenas o dia, eles mudam o nosso interior. E um coração cheio da palavra é um coração preparado para qualquer estação da vida. Encontro com Deus, Senhor. Neste momento eu fecho os meus olhos, mas abro o meu coração. Eu respiro fundo e me coloco diante de Ti. Não com pressa, não com palavras decoradas, mas com tudo o que sou, com tudo o que carrego dentro de mim. Com as minhas dores, com as minhas esperanças, com os meus medos e com a fé que, mesmo pequena, ainda insiste em viver. Tu és o Deus que me conhece. Conhece os pensamentos que ainda nem se formaram na minha boca. Conhece as lágrimas que escondo, os sorrisos que finjo, as batalhas que enfrento calado. E por isso, Pai, hoje eu não quero apenas falar, eu quero Te sentir, eu quero Te ouvir, eu quero me lembrar de que eu sou Teu e que nenhum dos Teus filhos se perde nas mãos do tempo ou no meio do caminho. Senhor, às vezes o mundo é tão barulhento, as cobranças são tantas, os medos crescem como sombras em volta da minha alma. Eu me sinto cansado, sobrecarregado, pressionado a dar conta de tudo. Mas eu não consigo, Pai. Eu sou só humano e é por isso que venho a Ti, não como alguém forte, mas como alguém que precisa ser carregado. Como alguém que precisa do Teu colo, da Tua graça, da Tua presença me envolvendo como um abraço. Tu és o Deus que levanta os cansados, que enxuga o pranto dos abatidos. Tu és o Deus que se inclina para ouvir o clamor dos pequenos. E eu me achego a Ti assim, pequeno, mas cheio de esperança. Senhor,
sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Purifica-me, lava-me, transforma-me. Eu não quero só pedir bênçãos. Eu quero te conhecer mais, quero ser moldado por ti como barro nas mãos do oleiro. Mesmo que doa, mesmo que custe, mesmo que eu não entenda tudo, Pai, eu te peço, renova a minha mente, que os pensamentos que me atormentam se calem diante da tua paz, que a ansiedade que grita dentro de mim se renda ao teu cuidado, que eu aprenda a esperar, mesmo quando tudo parecer parado, mesmo quando os céus parecerem silenciosos. Ensina-me, Senhor, a confiar como Davi confiou, a cantar mesmo dentro da caverna, a te adorar mesmo quando as circunstâncias não mudarem, porque tu és digno, sempre foste, sempre serás. Ensina-me a ser grato, grato pelo ar que respiro, pelo pão de cada dia, pelas pequenas vitórias que eu deixo passar despercebidas. Senhor, guarda meu coração da amargura, do orgulho, da comparação. Faz-me simples, faz-me leve, faz-me sensível à tua voz, que eu não perca a tua presença em troca de nada neste mundo, porque nada vale mais do que estar contigo. Visita, Pai, cada canto do meu ser. Restaura as partes quebradas, acalma os ventos que sopram dentro de mim. Endireita os caminhos tortos, traz de volta o que foi perdido, refaz os sonhos que se apagaram. Eu consagro a ti o meu passado, o meu presente e o meu futuro, os erros que cometi, as escolhas que preciso fazer e os dias que ainda virão. E se eu tropeçar, Senhor, se eu cair, me alcança com tua misericórdia. Levanta-me com teu amor, me guia de novo à tua verdade. Pai, eu também oro por aqueles que amo, pelos que estão perto e pelos que já não vejo mais. Abençoa os lares, restaura as famílias, cura os corações, livra do mal. E eu oro também por aqueles que não conhecem o teu amor, que vivem perdidos, feridos, vagando sem rumo. Alcança essas vidas, Senhor. Usa a minha vida como luz onde houver trevas, como voz de consolo onde houver dor, como instrumento da tua paz. Senhor, ainda que tudo ao meu redor mude, ainda que os dias sejam difíceis, ainda que as respostas demorem, eu declaro, eu confio em ti, e enquanto espero, eu te louvo, porque eu sei, o Senhor não me abandonou. O Senhor está trabalhando em silêncio. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro, tua vara e teu cajado me consolarão. Preparas uma mesa para mim diante dos inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua presença para sempre. Amém.